Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar minhas metas de livros que eu tenho, que eu gostaria de ler para o ano de 2025. Então eu separei livros desde livros de investimento, desenvolvimento pessoal e programação e uma parte ali de conhecimento. Então no total acho que eu separei 8 livros, daí eu vou ler todos para vocês aqui e falar por que eu selecionei esses livros e de quais áreas da vida são. Beleza? Então já deixa o like e bora pro vídeo. E se tu ainda não é membro do canal, por apenas R$ 7,90 por mês, tu vai ter acesso a vídeos exclusivos de investimentos, como é que eu analiso ações, dicas de tecnologia, dicas de futuro, dicas de como eu faço dinheiro com a internet. Então vai ter várias coisas, tanto quanto uma comunidade no WhatsApp. No ano de 2025 a gente já está iniciando o nosso primeiro projeto Open Source, então todo mundo que tiver da área de membros vai ter acesso à comunidade no WhatsApp. A gente vai estar começando um projeto com todo mundo ali da área de membros, um projeto Open Source. Então o link tá aí na descrição e bora pro vídeo. Então, gente, o primeiro livro que eu selecionei foi O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse livro é como se fosse considerado assim a bíblia dos investimentos. Ele ensina assim modelos clássicos da gente investir, questão de valores, como é que a gente pode calcular um preço teto de uma ação, como é que a gente pode selecionar uma ação. Então ele adota também dentro desse livro como a gente pode analisar uma empresa para evitar assim a gente cometer erros na hora de investir em um ativo, investir em alguma coisa, sabe? Então esse livro é como se fosse um guia para quem está começando nesse mundo dos investimentos, para principalmente entender os conceitos iniciais desse mundo dos investimentos. Então esse vai ser meu primeiro livro na área dos investimentos, O Investidor Inteligente. Eu quero muito me aprimorar esse ano de 2025 nos investimentos. Eu já sei bastante coisa, sendo que eu tenho bastante conhecimento já nessa área, mas eu queria agora ler livros um pouco mais técnicos e que vai focar um pouco mais no meu objetivo, que seria longo prazo. Então esse livro aqui é um livro assim que eu achei bem legal demais da gente começar com ele. Pro segundo livro, também é o livro de investimento chamado A Fórmula Mágica para Bater o Mercado de Ação, de Joel Greenblatt. Esse é outro livro que ele vai apresentar uma fórmula, ele vai apresentar cálculos matemáticos que a gente pode calcular. Então no livro ele considera como se fosse uma fórmula mágica. A gente vai calcular o lucro, vai calcular o preço teto projetivo, entre outras coisas, e buscando estratégias eficazes para quem gosta de investir a longo prazo, para quem tem a intenção de investir cada vez mais dinheiro. Então ele vai te ensinar umas fórmulas aqui dentro desse livro, que é ideal para quem está começando, que é no meu caso, começando já tô há 2 anos, também é ideal para quem já é experiente nessa área. Então é outro livro que eu achei muito interessante, que eu tô com muita vontade de ler. Então vai ser logo na sequência, eu vou estar lendo acho que 3 livros de investimento nesse ano, porque eu quero realmente me aprimorar nessa área. E eu sinto que lendo livros é a melhor maneira da gente conseguir conhecimento, da gente conseguir tirar conhecimento. É muito melhor que cursos, que tudo. Então no meu Kindlezinho aqui, por exemplo, acho que eu paguei 400, peguei na promoção eu paguei R$400 na Amazon. Então é um investimento, gente. Se não tem Kindle, vou deixar o meu Kindle na descrição. Kindle, depois que eu comprei o Kindle, me incentivou muito mais a leitura e eu tô gostando muito. Já pro nosso terceiro livro também é outro livro de investimento que eu vou estar lendo, que é O Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. Esse livro agora então é um pouco mais focado pro lado do mercado acionário, do mercado da bolsa de valores. Então como é que a gente pode calcular ciclos econômicos, como é que a gente pode descobrir as tendências que o mercado tá indo. Ele usa como base também todo o conhecimento que ele teve lá atrás, todo o conhecimento profundo, e são dicas que ele passa de forma prática, mostrando lá visualmente o livro, mostrando as tendências, como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode realmente entender para onde a gente está caminhando, como é que a gente pode entender um ciclo de mercado, qual fase a gente está passando. Então ele mostra que uma visão mais estratégica desse olhar do mercado em si, não focado muito em ações, fundos imobiliários, como calcular o preço teto e essas coisas, mas sim em direção à bolsa de valores. Porque não adianta nada a gente calcular um preço teto, mas a gente está nos piores momentos da bolsa de valores, sabe? Tudo tem que estar meio junto. Então esse é o terceiro livro de investimento que eu quero focar, que é uma visão mais estratégica do mercado. Então é outro livro que eu achei muito interessante para mim ler. Os próximos 2 livros agora, então, é um pouco mais focado em conhecimentos gerais e sobre o nosso futuro. É uma coisa que eu tô adorando ler. E um livro, vocês já sabem, que se chama As 21 Lições para o Século XXI, do Yuval Noah Harari. Isso. Então ele vai estar dando 21 lições que a gente tem que ter para o século XXI. Refletir tanto de questões sociais, questões políticas, questões da tecnologia e tudo isso, como isso tudo junto tá moldando o futuro, tá moldando para onde a gente está caminhando. E ele fala bastante no livro como as políticas que a gente tem atualmente, a gente não tá realmente se preparando para o mais absurdo que pode acontecer no futuro. Então ele fala exatamente, as coisas mais críticas que podem acontecer se a gente continuar fazendo tudo que a gente faz nos dias atuais. Ele fala desde bombas atômicas, desde bombas nucleares, desde o aquecimento global,
essa transformação no mundo da tecnologia, no mundo com a inteligência artificial, como é que vai criar novas classes que não vão servir para nada nesse mundo. Então são reflexões que ele faz sobre o futuro, reflexões absurdas, reflexões realmente muito, não é absurdas a palavra, mas reflexões muito fortes, eu posso dizer, que realmente ninguém tá olhando, e se a gente continuar fazendo o que a gente faz nos dias de hoje, a gente tá assim caminhando para esse lado mais forte, mais absurdo demais, sabe? É um livro muito legal, eu tô adorando ler, ele vai estar sendo meu primeiro livro de 2025. E o próximo livro que eu vou ler se chama Nexus, também ideia do Yuval. Então é Nexus, uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. E é um livro muito legal, que ele vai realmente daí falar muito sobre o futuro. Então o Yuval, pra mim, é um dos melhores escritores aí, porque ele tem desde Homo Deus, que ele vai contar uma breve história da humanidade, contando sobre os Homo sapiens, a nossa evolução, e agora até o Nexus, que daí é o último livro que ele lançou, livro de 2024. Livro de 2024 que ele lançou há pouco, que ele vai estar realmente falando sobre esse futuro que nos espera. Então tem uma frase aqui: nos últimos 100 mil anos nós acumulamos um imenso poder. No entanto, mesmo com todas as nossas descobertas e conquistas, estamos diante de uma crise sem precedentes, com um colapso ambiental iminente e desinformação correndo solta. A chegada da era da inteligência artificial também representa um perigo para nós. Afinal, por que somos tão autodestrutivos apesar de tudo que conquistamos? Então esse livro ele vai realmente falar mais focado no futuro, para onde a gente está caminhando com a inteligência artificial, tanto que o nome do livro ali é Da Idade da Pedra à Idade da Inteligência Artificial, a inteligência artificial. Então esse é o próximo livro que eu tenho muito interesse, que é um livro que eu considero assim de conhecimentos gerais, tanto quanto o 21 lições para o século 21, que é realmente para a gente refletir e abrir a nossa mente sobre o mundo que a gente está vivendo atualmente. O sexto livro que eu tenho como objetivo de ler se chama A Arte de Pensar, de Rolf Dobelli. Então nesse livro é um livro um pouco mais focado para a área do desenvolvimento pessoal, que ele vai te dar dicas práticas de como a gente pode evitar erros cognitivos na hora de a gente tomar alguma decisão. Essa realmente ele vai focar nessa arte da gente pensar antes de a gente tomar alguma decisão difícil, antes de tomar alguma decisão na nossa vida. Então o livro é essencial para quem busca, sei lá, ter clareza na mente e tomar decisões um pouco mais racionais. Então é um livro bastante interessante que eu tô com vontade de ler, então esse livro eu selecionei como o sexto livro que eu vou ler. E por último, eu separei 3 livros focados agora na área da programação, na área da tecnologia, que eu também tô com muito interesse de ler. Então esse meu ano eu quero focar bastante na área dos investimentos e também quero ler livros focados na área da programação, na área da tecnologia. Tanto quanto todos os livros ali que eu citei dos conhecimentos gerais é focado pro nosso futuro, que é para mim fazer reflexões, mas tanto quanto eu quero ler livros de programação. Alguns desses livros eu já comecei a ler uma parte, porém eu nunca cheguei a terminar realmente e analisar. Eu quero comprar esses livros fisicamente para me fazer as anotações. E o primeiro livro que eu selecionei foi Entendendo Algoritmos, da Aditya Bhargava. Ok. Então esse livro ele vai buscar desde da gente entender esses algoritmos, entender a ordenação, entender a estrutura de algoritmos de dados, mostrando com ilustrações claras, um pouco mais no prático e explicando todos esses conceitos do mundo da programação. Esse livro é essencial para quem está iniciando ou quem já é um programador intermediário aí nesse mundo da tecnologia. Então ele é um livro extremamente essencial para a gente entender realmente os fundamentos da programação e os fundamentos desses algoritmos e estrutura de dados que a gente vê na faculdade. Então é um livro muito interessante que eu selecionei como o primeiro livro da área da programação que eu vou estar lendo no ano de 2025. Já o segundo livro que eu selecionei na área da programação, meu 8º livro no total, se chama Refatoração, Aperfeiçoando o Design de Códigos Existentes, de Martin Fowler. Então esse livro é essencial de como a gente pode refatorar um código inteiro sem alterar a sua funcionalidade. Então como é que a gente pode mudar completamente 100 linhas de código para 30 sem alterar realmente o real poder do que esse código de 100 linhas faz. O livro é indispensável para todo mundo que quer desenvolver softwares escaláveis de alta qualidade, focando sempre na legibilidade, na forma de qualquer pessoa ser capaz de entender o que tu escreveu e também na manutenção, então também de conseguir fazer mudanças nesse teu código sem muita dificuldade. Quando tu já se deparou com um código extremamente gigante, complexo, que tu olhando tu não entende nada. Então o foco desse livro é realmente a gente ser capaz de escrever linhas de código de uma forma que qualquer desenvolvedor seja capaz de entender. Então é um livro que eu achei muito interessante, que eu tava com muita vontade de ler desde o início. E por último, meu último livro na área da programação se chama Cracking the Code Interview, de Gayle Lachman. Então esse é outro livro que eu tenho muita vontade de ler, não é muito focado nessa área de estruturas de algoritmos, essas coisas. É um livro de como a gente pode quebrar esse mundo das entrevistas. Então ele vai oferecer mais de 150 perguntas práticas de grandes empresas
e vai te dar várias formas de responder de forma eficaz essas perguntas. Então ele vai estar meio que refatorando essas perguntas em forma de resposta e como a gente pode se preparar para as entrevistas nessa área do desenvolvimento, nessa área da programação. Ele vai nos ensinar como a gente pode estruturar uma resposta eficaz, até como a gente pode chegar numa resposta para uma pergunta em específico. Então esse é meu último livro na área da programação, meu último livro que eu tenho vontade de ler no ano de 2025. Então esses são meus 8 livros que eu tô pensando em ler, que eu tô querendo ler pro ano de 2025, e eu separei então na área de investimentos, a área de conhecimentos gerais, com reflexões sobre o futuro da tecnologia, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que focar bastante, que é a gente entender para onde a gente pode estar caminhando e como é que a gente pode se preparar para esse mercado. Separei um livro de desenvolvimento pessoal, que é a arte de pensar, da gente tomar decisões de forma mais racional, e separei 3 livros da área da programação, onde eu vou entender desde as estruturas algoritmos até como a gente pode quebrar as entrevistas das grandes empresas e se preparar. A minha ideia também é trazer, cada vez que eu finalizo um livro, eu vou trazer reflexões, eu vou gravar um vídeo para vocês trazendo as reflexões que eu tive sobre esse livro. Então, para mim, ler é a melhor forma. Então, outra dica que eu posso dar, eu tenho esse caderninho aqui, que eu faço várias anotações de frases que eu tiro desses livros, de conhecimentos que eu tirei desses livros. Tanto quanto no Kindle eu tenho a área das anotações, então eu simplesmente marco e seleciono como destaque dentro do Kindle. Então se tu não tem um Kindle e tu não gosta de ler, pensa em comprar um Kindle, o Kindle pode ser um dos melhores investimentos de todos para ti. Bota no bolso, vai no banheiro, ao invés de levar o celular, leva um Kindle, sabe? Então essas são dicas práticas que o Kindle é excepcional. Tu pode botar milhares de livros aqui dentro e tu vai carregar na palma da tua mão. Então comecem a ler é muito melhor que cursos online, melhor que tudo. Dentro de um livro tu vai ter milhões de conhecimentos, muito conhecimento que tem dentro de um livro, sabe? Espero que você tenha gostado dos livros. Tem outra recomendação de livro, fala aí também as tuas metas, explica pra mim quais são as tuas metas de leitura pra esse ano. Deixa nos comentários aí que eu vou adorar ler todos, beleza? Até o próximo vídeo e tchau!